queria começar agora a fazer as perguntas específicas, porque o pessoal veio aqui para ouvir vocês. E a primeira pergunta vem aí para o meu amigo Wagner. Ô, Wagner, você que tem aí uma longa trajetória, né, de vendas consultivas, né, porque ela se transformou, ela evoluiu, né? Eu me lembro aí, eu vou trazer um pouco do tempo em que a gente queria comprar novidade, né? Quando abre a importação, a gente quer comprar o que é novo. Até que tem um momento que o vendedor começa a ter que vender para ir além de tirar pedido, né? E nesse trajeto todo, nesse período todo de inovação, de atendimento, o vendedor se tornou mais consultivo. Como é que você vê o impacto desse bom treinamento de vendas consultivas na performance dos profissionais para alcançar melhores resultados comerciais? Pois é. Eu diria o seguinte para você. Hoje, o grande avanço tecnológico que você tem no mercado, você vê empresas investindo em ferramentas para controle de resultados, para identificar novas tendências de mercado, para conhecer melhor o consumidor, porém, as empresas investem muito pouco em treinamento e reciclagem de vendas. Na minha visão, não é oferecendo 2 ou 3 dias de treinamento para equipes de vendas durante um ano que irá ter acréscimo substancial nos resultados. A equipe de vendas necessita de treinamento e reciclagem dos processos de vendas continuamente. Principalmente, saber aplicar os conceitos de como atender bem o seu cliente. E como resolver esse assunto? Então, primeiro, eu falo o seguinte, treinamento ele deve ser personalizado para atender as necessidades do vendedor, da equipe e da empresa. E eu faço um estudo detalhado dessas necessidades. Segundo, obter compromisso de cada vendedor após o treinamento, para saber quais serão as mudanças que fará no seu processo de vendas e de atendimento. E terceiro, dar continuidade através de acompanhamento e reciclagem para saber do desenvolvimento da equipe e do engajamento nos compromissos que fizeram lá no treinamento. Eu faço esse acompanhamento. E os resultados são mais eficiência no atendimento ao cliente, mais segurança e confiança para o momento do fechamento e fidelizar para o cliente continuar comprando de você. Agora, vende mesmo quem oferece algo a mais. E esse a mais só poderá existir se o vendedor fizer toda a diferença, cuidar dos detalhes e explicar o óbvio. Estou à disposição para detalhar mais sobre esses temas importantes e relevantes para os profissionais de vendas que pretendem atingir os objetivos. Antigamente, nós tínhamos, e eu vou falar da minha época, você tinha uma página amarela e 4 rodas para ir no cliente, só. Hoje você tem várias ferramentas. E com essa quantidade de ferramentas, às vezes os vendedores, se não estiver bem disciplinado e cuidando dos detalhes, ele acaba se perdendo. Então, o processo hoje de vendas, ele é muito diferente da minha época. Eu venho da época de início de informática. Quando eu trabalhava na Itautec, eu fui dos primeiros a vender PC XT. Você deve ter ouvido falar nesses jurássicos. Eu vim crescendo com essa tecnologia e até o ponto de, como nós estamos hoje, né? Mas até o ponto de depois de vender software. Então, eu tenho uma boa bagagem nesse aspecto de evolução de mercado. É isso. Boa. Eu cheguei a pegar o disquete, tá? Eu cheguei naquela mudança ali, minha vida profissional estava saindo da Olivetti para começar a trabalhar, não era nem Pentium, ainda era uma tela verde, uma tela laranja. Isso. Eu tinha que dar o comando C, contrabarra, 2 pontos, open, aí eu tirava de lá de dentro um disquete. Eu lembro, não esqueci. É um disquete que eu vendia na época, na Olivetti, ele chamava flop disk de densidade simples, fácil simples. E olha, era o computador da época, Claro que toda essa evolução que eu vim caminhando com ela fez com que hoje o mercado é o que é em termos de tecnologia. Então, a tecnologia ela é muito forte hoje. Só que tem um detalhe. Nós, como vendedores, não podemos esquecer que do outro lado da mesa você tem um ser humano. E esse ser humano
você tem que tratar ele tão bem como você tratava anteriormente. Você tem que cuidar dele tão bem como cuidava anteriormente. Só que hoje o cliente, ele sabe mais, ele é exigente, e quando você vai vender para ele, você tem que tomar cuidado, porque ele já sabe o que ele quer. Então não é só, na época, né, falava, não, você consegue vender. Não é vender, você tem que fazer ele comprar. Ele que compra. Ô, Elielson, e partindo desse pressuposto, você é um cara que lidera aí uma equipe e que essa equipe da maior rede, né, aí a Espaço Laser, né, posso aqui dizer isso aqui, com segurança, cara, tá em todo canto esse negócio, tá fora do Brasil, tá no Brasil, em todo para onde eu olho eu tenho um Espaço Laser. Você é responsável por gerenciar uma equipe, por liderar pessoas, pessoas que são vendedoras, que atendem, mas que também entram em contato direto com esse cliente. E para além daquilo que o nosso colega trouxe aí, que é o relacionar-se, você tem o toque, né? Você tem uma aproximação muito íntima, né? Naquilo que você se propõe a ter sucesso e diferencial no mercado. Como é que é liderar essa equipe, Elielson? Olha, liderar uma equipe de alta performance numa empresa tão importante como a Espaço Laser é, sobretudo, um desafio, né? Traz uma responsabilidade grande, mas é gratificante demais, né? Então, você liderar pessoas, você precisa impactar positivamente, né? Você precisa se dedicar. Afinal de contas, liderança, o conceito de liderança é servidão, né? Você precisa servir. E para servir, você precisa se dedicar. Então, e se dedicar genuinamente. Então, quando você se dedica às pessoas, pessoas geram resultados, né? Então, o resultado ele vem de pessoas. Então, se o teu foco está nas pessoas, consequentemente, o resultado ele vem. Então, na empresa onde eu trabalho, a gente tem um olhar muito forte para pessoas. É uma empresa muito centrada no colaborador, no seu cliente interno e no seu cliente externo. Então, se você focar só no teu cliente externo e não olhar para o teu cliente interno, fatalmente você não vai alcançar o resultado que você precisa, o resultado que você almeja. Agora, quando você coloca no centro esses dois clientes, o interno e o externo, é o que a Espaço Laser busca fazer, consequência disso é você ter um NPS, por exemplo, próximo de 90, que o nosso NPS hoje está em 87, e isso de média, né? Então, porque o nosso colaborador, ele está no centro. Então, a gente, dentre tantas políticas também, quando você fala de pessoas que atendem pessoas, né? Você fala de políticas anuais que a gente tem para buscar sempre o melhor para o nosso colaborador, para que ele possa entregar o melhor para o nosso cliente lá na ponta, que no final das contas é isso que vale, né? Então o cliente ele é fiel a quem o trata bem, né? Então é um grande relacionamento onde você tem uma troca, né? Uma troca. A gente fala muito de venda e no processo de venda o que sustenta a empresa não é só a venda por si só, mas o pós-venda, né? Então algo que a gente trabalha de maneira muito consistente, o pós-venda, a importância de fidelizar o cliente para que ele possa voltar e você manter o teu negócio com foco nele, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha hoje, sempre olhando a importância de tratar, de fidelizar o cliente, atendendo às expectativas dele, e eu como líder, nós como líderes, atender os anseios, as necessidades do nosso time, não só em relação, falo em relação a benefícios e tudo mais, mas em ferramentas também, né? O Wagner falava que no processo de venda é todo dia, né? É todo dia mesmo, é todo dia. Então você que é líder, você fala hoje algo, você dá um direcionamento hoje, amanhã você precisa novamente verificar se aquilo fez sentido, se fixou, né? Então quando a gente vai falar de conhecimento, quando você fala com a pessoa, uma vez só não basta, né? Então a ciência diz que para fixar um novo conhecimento na cabeça de alguém, você precisa falar mais de 20 vezes, né?
com a pessoa para que aquela informação possa fazer parte do cotidiano dela. E depois disso você precisa lapidar, sempre, sempre. Então liderança é isso, é pegar pela mão, é cuidar mesmo, é indicar a direção e corrigir o que precisa ser corrigido no dia a dia. Olha, você aí, juntando uma coisa com a outra, me trouxe uma lembrança de que o processo muito bem feito, e aí que o nosso colega colocou, né, o Delarina colocou, processo muito bem realizado, mas a parte humana implementada. Não é à toa que vocês são, por N anos consecutivos, Great Place to Work, né? Então, o que é o atendimento? O atendimento ele é uma sequência que se inicia na estratégia da empresa e vai sendo cascateada através de uma conversa, de uma orientação, da tua presença como líder. E esse bom relacionamento vai cascateando até uma pessoa feliz, torna o outro feliz. E essa consecutiva ação chega até o bom atendimento. Meu amigo, agora eu vou à segunda pergunta aqui do meu colega, parece para debate, né? Agora eu vou para a segunda pergunta aqui. Olha, só para dizer, tem um monte de gente aqui, ó, tem um monte de gente teu aqui, ó, dizendo aí, esse é meu líder, esse cara me representa, olha aí, show de bola, é isso aí. Que bom. Ô Wagner, nós falamos de processo, qual é a importância do pessoal seguir esse processo de atendimento, né, para eles alcançarem aí resultados mais consistentes? Para voltar um pouquinho, vou dizer o seguinte para você. Eu participei de vários treinamentos, vários congressos, vários eventos, muito boas leituras, e aí eu criei uma metodologia com técnicas e estratégias de vendas com as melhores práticas para obter a credibilidade do seu cliente e chegar aos resultados através de caminhos mais simples e com lucratividade. Por que com lucratividade? Não adianta o vendedor falar, eu vendi, qual foi a lucratividade? Às vezes o vendedor, como diz no jargão, ele dá uma arregaçada no desconto para poder vender, mas tem que ter lucratividade. O processo de vendas, ele é um passo a passo que orienta o vendedor a desempenhar suas atividades de rotina com mais agilidade e precisão. São 3 os pilares do processo de vendas. Ele tem começo, meio e fim. E nós não podemos queimar etapas durante uma negociação. Se queimar etapas, certamente teremos problemas no momento do fechamento. Os clientes adoram comprar, mas eles não gostam que vendam para eles. Se o cliente tiver confiança no vendedor, ele certamente fará negócio com ele e os resultados serão surpreendentes. Eu digo que quando nós estamos preparados, estamos mais confiantes para atingir os nossos objetivos. E sendo assim, treinamento e reciclagem é o caminho. Então, o processo de venda, ele é importante. Não adianta você querer começar já vendendo. Não, você tem um começo. Esse começo ele é importantíssimo. Nem sempre o começo você já está falando com o cliente. O começo você tem que entender a sua empresa, o tipo de produto que você está vendendo, o que você vai oferecer, e tem 2 pontos fundamentais. Um deles chama-se script de vendas. Qual é o script de vendas que você tem para falar com o seu cliente? Porque você tem que, naquele momento, chamar a atenção e o cliente aceitar você. Primeiro script de vendas. Se você, quando for conversar com o seu cliente, não oferecer uma proposta de valor para ele, você está vendendo produto. Eu falo que produto é mais ou menos assim, produto que ele compra, né? É o que ele paga. E o que ele precisa é o que ele leva. Essa é a proposta de valor. Se o vendedor não souber oferecer uma boa proposta de valor, o que vai acontecer? Ele vai entrar na concorrência. Eu falo sempre que você tem 3 vendedores concorrentes. E você é o 4º. Quando você chega para oferecer o produto similar para o seu cliente, não se esqueça que 3 concorrentes já falaram a mesma coisa que se você for falar. Prazo de entrega, produto, benefício, necessidade. O que você vai falar de diferente? Esse conceito inicial, que eu chamo, que o vendedor precisa estar muito bem preparado. Não tem técnica, não tem estratégia, se você não tiver esse conceito. Técnica e
estratégia, se estiver bem elaborada, você não tem bom fechamento. Muitas das vezes chega no fechamento e faltou algum detalhe, dependendo do quê? Por exemplo, no ramo do nosso amigo aí, na hora da senhora fechar o contrato, falar, eu vou falar com o meu marido para ver se pode. Falhou alguma coisa no processo quando ela volta. E às vezes ela volta e volta mais. Eu tenho um exemplo aí que eu tive almoçando com um cliente, e ele falou assim, ó, eu preciso passar lá no shopping, naqueles quiosques que vendem aquelas capinhas de celular. Então nós fomos lá, a gente perguntou para a menina e falou assim, olha, eu estou precisando de uma capinha, meu celular é esse. Tem. E ela apresentou um monte de capinhas lá para ele e falou assim, olha, é essa que eu quero, gostei muito. Quanto custa? Ah, R$ 80. Ele falou assim para a mocinha, eu vou lá almoçar e depois eu volto. No almoço eu perguntei para ele, você vai voltar para comprar essa capinha? Ele falou, não vou voltar não. A minha capinha tá boa, R$ 80. Qual foi o furo no processo? O processo chegou no momento certo, faltou o quê? Tirar o pedido. Ela já estava com o pedido na mão, mas ela não teve a percepção. Então, o processo de vendas é esse, começo, meio, fim. E quando você chega no fim, é um detalhe. O cliente já tinha falado que ia comprar. Se o vendedor não tiver essa percepção, ele perde a venda. Isso. Eu acho que existe um momento de atender, receber, atender, entender, para depois eu começar a oferecer, para eu ensinar como é que usa, como é que trata, como é que vai ser depois que você fizer o procedimento. Mas antes de passar para a pergunta aqui para o meu Elielson, diga uma coisa aqui, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma venda online também, a gente está falando de um mundo em que é muito híbrido, eu pesquiso na internet, eu compro pela internet. Comprar pela internet, eu tenho que... Ou eu já conheço, é uma compra de ressuprimento, né? E aí esse atendimento eu vou na loja só pegar, ou então eu só recebo em casa, já vou menos na loja. Hoje tem menos pessoas indo à loja ou mais pessoas indo à loja. Quais são essas estratégias para levar esse pessoal para dentro de loja de forma tecnológica? Ô Elielson, como é que é gerenciar a tentativa de uma tratativa humana dentro de um universo tão tecnológico? Gestão de venda, gestão do NPS, que inclusive o NPS, vou te contar aqui um negócio, já está saindo os estudos aí que o NPS precisa ter derivados para sustentar as decisões, porque ele não leva em consideração a empatia que a pessoa tem. Ela não leva em consideração os outros sentimentos, ele apenas tem uma pergunta, vai ou não vai? Recomenda ou não recomenda, né? E aí ele vai precisar sustentar com mais outras pesquisas. Aguarde, em breve eu volto para falar sobre isso, mas eu quero ter o NPS sempre nesse número aí. Me conta como é que é a tecnologia, junto com essa humanização que você vem trazendo na tua liderança, mas principalmente a tua equipe na relação com os clientes. Olha, eu estava ouvindo vocês falar sobre o processo da venda, né? E aí, uma coisa importantíssima no processo da venda, né, que a gente está discutindo, é a conexão. A venda, ela não começa na sondagem, ela começa na conexão, né? É você criar conexão com o cliente para, a partir daí, você iniciar um processo de venda, né? E fazer um quebra-gelo, algo desse tipo. E aí, por que eu estou falando isso? Para entrar nesse assunto da como lidar com a tecnologia hoje em dia, né? Principalmente pós-pandemia, o mundo ficou mais tecnológico, né? Então, as pessoas tiveram muito mais acesso à tecnologia, a formas diferentes de se conectar. E a tecnologia, ela sem dúvida, ela veio para ficar, ela é muito boa. Mas se a gente não tomar cuidado, ela toma um espaço que, no médio e longo prazo, não vai te trazer tantos benefícios, principalmente quando a gente fala de pessoas, né? As pessoas gostam de se conectar uma com as outras. A internet é maravilhosa, o processo automático de venda, ele veio para ficar, mas nada como tocar o outro com um bom atendimento, com uma conversa, com um diálogo, dentro do processo de venda. Então, hoje, o que a gente faz, a gente tem assim, uma presença
em todo o território nacional. A Espaço Laser ela tá presente em 5 países aqui na América Latina, então é Brasil, mais 4 países aqui na América Latina, e com mais de 850 unidades, e a venda online para a gente, ela existe, ela é forte, mas a gente valoriza muito o tete-a-tete, a gente valoriza muito o contato com o cliente. Então, a gente quer manter essa venda online, mas com cuidado no atendimento exclusivo, né? Para não ficar uma coisa, a tecnologia ela traz uma facilidade, por exemplo, em você mandar um áudio, em você mandar uma mensagem de texto, e se você não tomar cuidado, você esquece de olhar o outro, de saber qual que é a necessidade dele. Para você saber a necessidade, não dá para você ficar num atendimento só através de uma mensagem de texto, né? Você precisa dialogar com o cliente. Então, hoje a nossa maior preocupação e nosso cuidado é de manter as relações humanas para que a gente tenha, para que o cliente viva uma experiência de fato, né? Então, veja que para uma pessoa que tem foliculite ou alergia à lâmina, por exemplo, ela fazer uma sessão de depilação a laser é algo libertador. Não é preço, não é o preço, é o valor que aquilo tem para ela. Então, tem um valor inestimável. A pessoa que tem alergia à lâmina, para ela fazer uma sessão de laser, que, por exemplo, de axilas, que dura no máximo 5 minutos, mas você faz geralmente em 3 minutos. E você vai ficar 45 dias para fazer uma segunda sessão e você vai estar pronta para ter os compromissos. Isso é libertador. Imagina o cara que vai, o oficial, tá todo dia lá fazendo a sua barba, ele fazer uma sessão de laser, ele não ter essa preocupação por diversos dias. Então, isso não tem preço, isso é valor. Então, para você empregar valor, você precisa falar com o teu cliente, entender quais são as necessidades dele antes de querer oferecer algo para ele, né? Então, isso é através das relações, e se for... Acho que aí deu uma conexão, internet. Ele voltar aí, mas eu acho que ele estava falando há pouco sobre um caso bem interessante que acredito que seja do Exército, né? Sem esquecer da experiência com o cliente. Você deve lembrar aí, né, Wagner? Aí tá voltando o nosso colega. Voltou. Elielson, eu estava falando aqui, você citou do pessoal que tá no Exército, né, e que precisava fazer aquela barba constantemente. Quem for aí com você já não passa mais por aquele algodão, lembra que tinha isso no Exército? Se passar o algodão não e ficasse o fiapo, esse aí não... Essa é da nossa época, Hoje em dia, quem for aí já não tem mais isso, né? Não, o cara tem a sorte. Vindo aqui, com certeza ele sai pronto e estará pronto. O tenente vai passar lá, vai passar o algodãozinho, o algodão vai cair. Boa. Mas então você quer dizer então que o Espaço Laser ele é uma empresa que ela atende, é que muita gente tem essa característica de depilação, essa parte de preparação muito mais voltada para o feminino, não é? Mas os homens também, como é que está o percentual desse seu cliente hoje? É óbvio, deve ser mais mulher, ainda mais mulher, né? Sim. Ainda é predominantemente mulher, mas o percentual de homens cresce significativamente. São 2 dígitos também o percentual de homens, e essa participação dos homens vem aumentando ano a ano. Porque, veja, o Brasil hoje, ele desponta como um país referência no cuidado com a beleza e bem-estar, né? Então, o Brasil, ele já vem de uns anos assim, e cada vez mais ele se torna um líder mundial nesse segmento.
E quando a gente fala da depilação, o grande estigma que tem é sobre a palavra depilação remeter ao feminino, né? Mas depilação é para todo mundo, né? Depilação todos fazem. Você imagina o atleta, aquele cara, o nadador, para ele tirar 1 segundo de diferença do tempo dele, se ele tiver menos pelo no corpo, mais rápido ele fica. Então, por exemplo, todos os atletas, de maneira geral, usam o método de depilação a laser por conta da facilidade, né, e a praticidade de estar pronto sempre para qualquer momento. Então, o homem hoje não tem mais essa preocupação de que se vai depilar, se não vai depilar, né? Afinal de contas, desde muitos anos, a gente só muda o método, mas depilação a gente já pratica desde a adolescência e por aí vai. Então, não importa quantas partes do corpo você faz, mas se você faz barba, é depilação. Se você faz axila, é depilação. Se você depila o peito, é depilação. Então, não importa a parte do corpo que você utiliza. Isso para o homem. A mulher, já desde muito tempo, que tem isso como prática comum. Mas o homem também faz. Então, às vezes, a pessoa fica presa na palavra, né? E hoje não tem uma outra palavra para substituí-la. A palavra é depilação mesmo. E é cada vez mais trazendo para as pessoas o quanto de benefício isso traz, né? Então, quando se fala de laser, por exemplo, hoje, a gente tem basicamente 3 pensamentos que impedem muitas das vezes de você contratar um pacote de depilação. Você pensa que primeira coisa, preço, você pensa que é perigoso e você pensa que dói. E hoje a gente quebra esses 3 paradigmas, né? Porque quando você para fazer conta, você vai numa unidade, e a gente tem, por exemplo, sessões de experiência, você ganha 3 sessões de experiência para conhecer o método. Você provou o primeiro, te garanto, você não deixa de fazer, você adere imediatamente. E diz uma coisa, eu estava aqui pensando, e o alemão, um dos, eu acredito ser o seguidor de vocês dois aí, esse cara trouxe já 2 coisas bacanas. O alemão trouxe aí falando sobre o relacionamento, e eu contribuí dizendo para ele que o relacionamento é que traz o cliente de volta, mas ele trouxe, beleza, e quem traz o primeiro? Como é que é essa trazer novos clientes, né? A gente está falando de uma taxa de conversão em que a gente pode até vender mais porque vendeu mais caro, mas está diminuindo o volume na nossa carteira de cliente. O nosso cliente está vindo mais vezes, o mesmo CPF repetindo a várias compras e vários meses, comprando até mais. Então você bate o teu volume de vendas, mas a tua carteira de cliente parece que vai minguando e poucos clientes submetem-se a pagar por pacotes mais elevados e você vai perdendo. Como é que eu faço aí, não pensar em perder, mas como é que eu faço para colocar mais gente para dentro? Prospecção é a palavra-chave que foi trazida aqui na nossa live. Gostaria aqui que o nosso amigo de atendimento e vendas e um treinador oficial aqui, meu amigo Delarina, maestro, traga para a gente aí, por favor, prospecção. Como é que funciona isso? Bom, a prospecção que você estava falando, existem várias formas de você fazer a prospecção. Um pouquinho antes da prospecção, muitas empresas gastam muito dinheiro pesquisando o mercado, abrindo, tentando abrir novos clientes, quando que, na verdade, os principais clientes estão dentro de casa. Ele não cuida do que ele tem dentro de casa. O nosso colega estava falando aí, que se você pegar os seus clientes, hoje que você tem, e manter a rotatividade de contatos constantes, esse é o que vai manter a sua empresa. E mais, cliente satisfeito, ele vai indicar outros clientes para a sua empresa. Então, começa por aí. Voltando no processo de conceito, é saber lidar com um bom relacionamento com esses clientes, para eles manterem comprando e mais, trazer novos clientes. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando você faz uma pesquisa de mercado, e aí é necessário o vendedor entender o que é pesquisa de mercado,
Às vezes vem de marketing, mas às vezes o próprio vendedor ele faz uma pesquisa de mercado. Quando ele faz essa pesquisa de mercado e ele identifica quais são os clientes possíveis que ele pode trazer, é o primeiro passo. A hora que ele determina quem são esses primeiros clientes, volta a falar. O que ele vai conversar com esse cliente? Então, ele precisa fazer primeiro uma pesquisa, quem é o cliente, qual é a formação desse cliente, se é a pessoa certa, se nós estivermos falando de empresa, quem é a pessoa certa da empresa que ele deve conversar, se ele já tem que entrar diretamente com compras, se ele tem que falar diretamente com pessoas relacionadas com o produto que ele tinha. Ele, por exemplo, quando eu trabalhei na Siemens, eu vendia software de engenharia mecânica. Eu só entrava na área de engenharia. Então, você tem que saber o tipo de produto que você tem, onde que você vai entrar. No caso do nosso amigo aqui, com quem que ele vai falar? Normalmente, ele vai falar com as pessoas diretamente que precisam desse produto. Então, ele tem que ter o quê? É o speech de venda. O que ele vai falar? Então, hoje, é a parte de convencimento. O relacionamento, ele começa através do convencimento. Então, uma vez que você identificou quem são os seus possíveis clientes, possíveis, porque nem sempre você conversa com ele e não é. De repente, não perca tempo em clientes que não dá negócio. Por exemplo, eu estava falando aí de depilação. Então, eu não tenho muito cabelo, então eu tenho que tomar cuidado, porque não posso arrancar o pouco que eu tenho. Tenho barba, mas é aquela história do cabelo. Tem que tomar cuidado com o que tem. Mas, enfim, agora, você tem clientes que é necessário você fazer um investimento maior no quê? No entendimento dele e esse seu cliente, entender por que você está conversando com ele. Por que você está oferecendo o produto para ele. Porque, às vezes, aquela história, né? Pô, mas eu não estou interessado nisso daí. Sabe por que ele não está interessado? Porque não foi bem explicado. Eu comentei logo no início ali que o vendedor ele tem que tomar cuidado. Cuidado não, ele tem que se preocupar em ser diferente dos demais, se preocupar com os detalhes, porque são pequenos detalhes. Por exemplo, eu falei um detalhe agora, que o meu cliente ele não comprou a capa aquela hora do celular e foi embora e ficou de voltar. Esse detalhe a vendedora perdeu. E um negócio bastante interessante que eu chamo de óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é óbvio, né? Todo mundo fala óbvio é óbvio, mas acontece que nem sempre o que é óbvio para o vendedor é óbvio para o cliente. Tem coisas que o vendedor tem que ser repetitivo e falar para o cliente, olha, a vantagem, a necessidade, qualquer coisa, a informação. Se o cliente falar, tudo bem, eu sei, ótimo, segue, parte para outra. Mas, se o cliente falar assim, sabe que eu não tinha prestado atenção nesse assunto? Você falou de um negócio interessante, não dói. Então, se você fala e não dói, já é tranquilo. Mas aí a pessoa pode falar, não, eu sei que não dói, não tem importância. Mas você pode falar outra coisa que ele não sabe. Então, o óbvio, muitas vezes, se perde no relacionamento do cliente, porque é o famoso achismo. Não, eu sei que ele sabe, eu acho que ele sabe. Eu acho que não precisa falar. Isso faz parte do conceito. Se o vendedor não estiver atento a esses detalhes, ele nem consegue falar direito com o cliente. Pode ser o melhor cliente que você levantou na prospecção, mas se você não cuidar desses detalhes, você perde a maior oportunidade. E às vezes a gente fala, não adianta você ter uma quantidade grande de oportunidade, sendo que você não sabe traduzir oportunidade, né, em realidade. Então tem muitas oportunidades e não sabe traduzir em realidade. Então você pega alguns vendedores campeão de pipeline, 300 clientes na carteira e não consegue fechar nenhum. Então, cuidado com os detalhes, explica o óbvio e, acima de tudo, né? Está esperto com relação à concorrência. Os concorrentes são tão bons quanto você, tem produtos tão bons quanto o seu. Como é que você se torna ser diferente? Essa que é a diferença. Ô Elias, eu vou já te passar aí, e eu queria só completar aí alguns pensamentos, justamente por causa desse ponto. Eu acho que tem alguns vendedores que seguem literalmente o script, e às vezes o cliente não quer ouvir esse script, né? Às vezes ele tem que saber driblar esse momento, né? E a função das perguntas nesse processo? Qual é a função das perguntas?
Eu estou ainda até um pouco além aqui, devido ao pessoal estar pedindo aqui, falar algumas coisas. Eu estou trazendo, até explorando um pouco mais vocês aqui. Mas, galera, qual é a função das perguntas? Porque eu não vou sair falando e explicando coisa que talvez ele não queira saber. No entanto, uma pergunta bem feita pode levantar a bola para você falar aquilo que é decisivo. E aí você escolhe com qualidade o que dizer. E isso faz a diferença do que você falar um script completo. Falar, recorta isso aqui e fala aquilo que é importante, não é? Ô Elielson, como é que funciona hoje essa questão aí da captação de novos clientes, uma vez que, me permita a comparação, a gente não sabia que precisava de celular e de repente a gente se vê agora preso a isso. Eu não sabia que precisava disso. Como é que é o descobrir? Eu não sabia que precisava de depilação. Para uma pessoa que nunca nem imaginou isso e de repente me fez pensar sobre isso. Como é que é essa conversão de quem nunca ouviu falar? Olha, o cliente ele compra de quem ele confia, né? Então, a primeira coisa é estabelecer uma relação de confiança, né? E a gente, falando sobre esse processo, uma coisa que funciona muito bem, qualquer que seja o negócio, no nosso também não é diferente, é a indicação, né? Quem compra, se você vende para o cliente, dá todo aquele atendimento especial, e ele te indica. Então, a indicação é algo fantástico, e através da indicação você consegue uma taxa de conversão maior. Mas, para aquele cliente que não conhece o serviço, a gente precisa pegá-lo e explicar com detalhe, né, o ponto a ponto. Mas antes de explicar, você precisa entender quais as necessidades dele. Então, o nosso papel é entender as necessidades do cliente. Como ele chegou, por exemplo, como ele chegou até nós, como ele chegou até o nosso estabelecimento. Acho que é importante você entender a jornada do cliente. Porque a venda, eu sempre falo para o meu time, que a venda é a atividade fim da coisa. Tá? Então, no funil, eu vejo a venda depois de alguns processos. Abordagem, atendimento, tem a técnica, tem uma série de coisas que vai levar à venda. Se você coloca a venda primeiro, você vai cortar a etapa. E aí, obviamente, que você não vai conseguir fazer uma boa conversão ou entregar uma boa experiência. Então, o mais importante nesse processo todo é você entender a jornada do cliente. O que trouxe ele até o teu estabelecimento? Às vezes, você está numa empresa de varejo e a menina está procurando um sapato para o aniversário de 15 anos, mas ela não te falou. E o aniversário de 15 anos é só um. Então imagina o impacto daquele calçado na vida daquela menina. Vai ficar marcado para sempre. Então, mas qual a sondagem que você fez para entender a necessidade? Qual o modelo, como que ela quer, como que vai ser o vestido, como vai ser a festa? Então, tudo parte de você conhecer quais as necessidades do teu cliente, para depois você direcioná-lo para o melhor serviço, para o melhor produto, para que você possa, de fato, conquistar o teu cliente pelo excelente atendimento que você deu e atendê-lo em todas as suas necessidades. Eu acho que esse passo é muito importante, né? Porque, às vezes, se a gente quer só vender, e às vezes você quer só vender, se você está no ramo de vendas e você pensa só, entre aspas, na variável, entre aspas, na comissão, você pode até vender, mas você não consegue fidelizar. Então, você não vai ter uma constância nos seus resultados, nem vai trazer uma constância nos resultados da empresa ao qual você trabalha. Então, se você entende a jornada do cliente, entende como ajudá-lo verdadeiramente, como contribuir para aquele cliente ter aquele sonho realizado, então eu vejo muito dessa forma. Quando você sai e vai a um estabelecimento comprar alguma coisa, o vendedor nada mais é do que um vendedor de sonhos. De alguma forma você idealizou aquilo, né? Você idealizou sair de
casa para comprar alguma coisa. Você não sai, passa na frente da Espaço Laser e fala assim, eu vou comprar um pacote de depilação, se você não conhece. Então você partiu de uma necessidade. E cabe ao time entender qual que é essa necessidade, o que te trouxe. E a partir daí, eu posso elaborar uma boa proposta, te falando dos características e benefícios do meu serviço, te falando da história da empresa, da segurança, da tecnologia, do diferencial, do que aquilo vai te proporcionar a partir do momento que eu entenda quais são as suas necessidades. Então a gente trabalha muito em cima disso. Excelente, meus amigos. Vamos lá, estamos chegando na reta final. Queria aqui, de fato, 60 segundos, um minutinho mesmo, aquele recado final. Começando aí, meu amigo Wagner, traz para mim aí aquele recado. Hoje é segunda-feira, a galera acabou de bater meta. Sabe que no varejo não tem como o pessoal comemorar muito tempo, né? Então acabou de bater meta, já tem que tocar pau na máquina. Não dá tempo de parar, né, com a vassoura, não. Já tem que logo tocar outra música e já começa a procurar outro par. Então, por favor, quero uma mensagem dos dois aí, para esse mês aí, que é desafiador, para o nosso amigo aí no Espaço Laser. Este mês de outubro é o Natal dele, é isso? Daqui a pouco me fala mais, mas eu quero uma frase agora para motivar quem está nos vendo e quem vai nos ver. Atender e vender hoje, 2024, diferente de antigamente, e é melhor, mais desafiante. Por quê? Qual é o teu recado para a galera vendedora? Eu digo que vendedor não tem passado. Por que ele não tem passado? Você vendeu, foi ótimo, cumpriu, não tem problema. A partir de agora, a vida começa. Então você tem 30 dias de novo que você nasceu em vendas para te trazer os resultados. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: começou o mês, você tem que dizer o seguinte: eu vou fazer o meu melhor. Se você não falar isso para você, dificilmente você vai ter ânimo e entusiasmo para seguir em frente. Percalços existem? Existem. Por isso que eu falo, gente, treinamento e reciclagem, ela tem que ser constante. Uma outra coisa, só para complementar, a parte de script de vendas, o script de vendas ele tem que ser renovado praticamente toda hora, porque para cada situação é uma situação, para cada cliente é um tipo de cliente. Tem cliente que te abre as portas e tem cliente que não te abre as portas. Script de vendas. Prepare bem seu script de vendas para conversar com cada cliente que for até você, no caso de loja, ou se você for até o seu cliente oferecer o seu produto. Acima de tudo, entusiasmo. Certeza de que você vai bater os seus objetivos. Se o mês passado você bateu os seus objetivos, você está confiante. Se eu conseguir o mês passado, esse mês aqui, como a gente fala, vai ser uma baba, eu vou ultrapassar. Faça sempre assim. Não fique preocupado, vai estar no dia 15, ainda não consegui. Gente, você tem 30 dias. 30 dias. Mas não espere o último dia do mês para bater a meta. Vai construindo já logo no primeiro dia, com entusiasmo, com dedicação e sabendo que você é capaz. Esse que é o meu recado. Boa! Vai! Traz ali, Elson. Inclusive, teu time tá aí, hein? Bora! Tá aí. O time tá aí prestigiando. Eu quero agradecer o time aí pelo prestígio. Também quero agradecer vocês pela essa oportunidade de estar aqui entre gigantes. Eu digo sempre o seguinte: trabalhe com uma taxa de conversão. Trabalhe com uma taxa de conversão e entenda que o não faz parte do processo de venda. Para que você não possa se frustrar. Às vezes, o que falta para a gente ter mais sucesso em vendas é entender que o não faz parte da jornada. Outro dia eu estava ouvindo um profissional que vendia água, ele falando que para vender uma água de R$2, ele tinha que oferecer para 30 pessoas. Uma água de R$2. Então, se eu que vendo algo que é um valor mais agregado que a água, quantas vezes eu tenho que oferecer em busca do meu sim? Cada não que eu ouço está mais próximo do meu sim. O importante é o não que eu ouvi, eu entender do porquê. Para saber se eu preciso recalcular a rota ou não, mas persistência. É eu não julgar o meu cliente. Eu não tenho que julgar meu cliente se ele está
com essa ou aquela roupa, com esse ou aquele calçado, com essa ou aquela aparência. Eu não tenho que julgar o meu cliente, eu tenho que atendê-lo. Eu tenho que atender às necessidades do meu cliente. E se eventualmente eu estou vendendo um produto ou serviço que eventualmente para o meu bolso eu acho que é preço A ou preço B, o meu bolso não é o bolso do meu cliente. Então eu tenho que lembrar sempre que às vezes a gente está vendendo um serviço ou um produto e a gente quer medir o bolso do cliente pelo nosso, e as necessidades dele não são as nossas. Então o foco tem que ser sempre no cliente. Foco no cliente. Foco no cliente é atender às expectativas dele, às necessidades, sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento. Eu estou ali, venda não é difícil desde que eu foque no que o cliente quer. Às vezes eu quero ir para lado A ou lado B, e aí que eu perco foco. Então, é isso. Saiba... Diz. Não, é exatamente isso. Saiba que o não faz parte do processo, tenha a taxa de conversão, não julgue o cliente, mantenha o foco, o sucesso vem. O sucesso vem. Boa. Eu escrevi aqui enquanto você falava, porque me veio uma ideia e fazer um trocadilho, né? O foco no, mas também do cliente. E aí isso traz esse do cliente. Eu estou tentando resumir tudo que vocês trouxeram aí de informação, que é primeiro eu entendê-lo, para depois eu trazer alguma coisa para frente, não é? Turma, para todos que vocês estiveram aqui, espero que essa pitada, né, passou rápido demais. Vai ficar salvo aí para vocês assistirem depois de novo. Isso aqui é material ouro vivo para todo mundo aí. Vamos marcar uma próxima, porque pelo jeito aí o pessoal está querendo mais saber. Atender e vender hoje em dia não é igual como antes. E esses dois estão sabendo na pele como é que é fazer isso acontecer. Né? A Carol coloca aqui para a gente como um dos últimos recados. E atender as necessidades do cliente é saber se adaptar a melhor forma possível ao perfil dele, para criar um elo de empatia e confiança. Perfeito. Então, acho que isso aí fechou bem bacana. Turminha, muito obrigado aí. Delarina, obrigado pelo teu tempo. Obrigado aí, meu amigo Elielso, parceiro. Vocês aí estamos juntos aí. O ano vem trazendo bons parceiros. Temos muitos e muitos eventos juntos aí. Gente, obrigado pela confiança. Fica salvo. Você que está desde o início conosco. Espero que tenha gostado. E, obviamente, pratique. Principalmente, gostando ou não, pratica. Eu não gosto de pegar injeção, mas eu tenho que tomar às vezes para ficar bom, não é? Portanto, gente, vamos nessa. Vamos para cima. E, ó, parabéns para todos vocês. Um dia desse foi o dia do vendedor. Um pouco atrasado, mas ainda é tempo, porque todo dia é dia de vender. Todo dia é de superar. Seja melhor do que você de ontem, seja melhor do que o resultado da loja, seja melhor que da regional, seja melhor que de todas as regiões. E sucesso para todo mundo. Valeu, galerinha. Um grande abraço. Tchau. Até mais. Valeu. Tchau.